Opa pessoal, tudo bom? Bom, é, hoje a live vai ser um pouco diferente. Hoje eu tenho um convidado, é, ele é o Rodrigo, ele é um cliente das minhas buscas de documentos. É, bom, eu convidei ele hoje para participar dessa live porque ele tem um caso bem específico. Eu acho bacana contar um pouco como está sendo essa questão das buscas dele, como foi essa primeira parte, por assim dizer, que ele tem algo bem específico, que nem eu disse, que é a questão dele ter a cidadania italiana, ter a cidadania italiana, tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana, porque ele tem um antepassado, porém ocorreu uma coisa no meio desse caminho até o bisavô dele italiano, via paterna, né? Que mudou um pouco o foco. Então, eu vou. Acho que daqui a pouco ele está entrando. Acho que daqui a pouco ele manda uma solicitação. E a gente falou isso, sobre essa história dele, que é bem específica também. Talvez algumas pessoas se identifiquem com isso. Então, só vou entrar, esperar ele mandar a solicitação e nós vamos lá. Ok? Foi? Oi, Petro, você me ouve? Só verificando aqui se está tudo certo. Foi, né? Tá conseguindo me ouvir, Rodrigo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Acho que eu tô com um probleminha aqui, não tô conseguindo te ouvir. Só um minuto. Deixa eu ver aqui como é que vai ser. Não tô conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo agora? Tô te Você ouvindo. consegue? Ah, legal. Eu também consigo te ouvir também. Legal. Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado o convite. Eu não tô conseguindo te ouvir. Bom, acho que você ouviu o começo da introduçãozinha que eu fiz a respeito do seu caso. Sim. E vamos lá. Primeiro, te perguntar por que você iniciou as suas buscas da cidadania italiana, né? Qual foi seu interesse maior, vamos dizer assim? Mais ou menos quando você começou? Se já tinha interesse já faz algum tempo? A saga, eu digo que é uma saga, começou na verdade em 2015, que foi quando eu comecei a minha primeira viagem internacional pela empresa que eu trabalho. Ah, Trabalho sim. numa empresa multinacional alemã, eu fui para a Alemanha, e aí chegando na Alemanha fiquei assim fantasiado com aquilo, né? Achei aquilo maravilhoso, né? E aí perguntei para os meus amigos lá como que a gente faz para conseguir trabalhar na Alemanha, né? Sendo um brasileiro que não teria cidadania, né? E aí alguns brasileiros que trabalham lá, amigos e alemães também amigos, falaram para mim que eu precisaria ter a cidadania para que fosse um caminho mais fácil, né? Uma cidadania europeia, né? E eu falei, eu sou descendente de italiano, de espanhol e de português. Eu tenho três descendências na família, né? E aí eles falaram, você tem que buscar então, igual um amigo nosso que trabalha lá, que também conseguiu a cidadania portuguesa, e até então meu objetivo não era portuguesa, era italiana, por questões de família, que eu tenho mais proximidade com a família da minha mãe, que é, né, mais do lado italiano. O português a gente não tinha tanto assim familiaridade, né, com os bisavós, etc, né, porque eu não tive contato com eles, mas eu tive mais contato com o lado italiano da história. E aí eu comecei a buscar isso desde 2015, mas assim, a gente vai colocando outras prioridades, né? A gente vai vendo que os valores são um pouco elevados, né? Que é um pouco, o investimento é um pouco caro e eu fui deixando de lado. Até que um dia o pessoal me proporcionou talvez uma ida para lá e falou para mim, puxa, mas você não tem a cidadania, né? Então fica complicado. Então a gente vai ter que deixar isso para um outro momento. Então eu falei, agora eu vou em cima, vou para cima disso aí. Bom, os anos se passaram, eu casei, tive uma filha, tenho uma filha de 13 anos. Em 2017 eu consegui programar umas férias e levar a minha família para lá, para a Alemanha, que eu amo a Alemanha, sou apaixonado pela Alemanha. E aí eu mostrei a Alemanha do meu jeito de ser lá e mostrei para minha filha uma faculdade, né, a Universidade de Regensburg, na cidade de Regensburg lá. E aí eu falei para ela se ela teria vontade de um dia estudar lá. Ela falou, lógico que eu tenho.
Tenho muita vontade e tal. Eu falei, então tá, então vamos começar então agora, de verdade, agora eu tenho um foco, né? Um objetivo mais forte ainda, que é ter a cidadania para minha filha poder ir estudar lá fora se ela quiser um dia. A gente não sabe, né? Ela tem 13 anos, a gente não sabe dia de manhã, mas vamos atrás. Então de 2017 para cá, eu comecei a pegar um pouco mais forte nisso daí. Mas eu viajo muito pela empresa, então a gente não tem muito tempo de ficar caçando, né, procurando informações e tal. E eu tive contato com duas empresas, né? E aí a primeira empresa não deu certo, porque tiveram alguns problemas no meio do caminho. Essa empresa teve alguns problemas até com a justiça italiana lá, que foi uns esquemas que tiveram com os comunes lá, que, né, uns esquemas que a gente sabe que existe, né? E essa empresa caiu, então, numa investigação um pouco mais forte. Essa empresa, então, não conseguiu me assessorar. E aí eu dei uma desanimada, e aí eu fui atrás de uma outra empresa. E essa outra empresa estava indo bem também, mas aí o negócio também caiu também na mesma investigação. Eles estavam na mesma região, eu acredito eu, não sei se eles tinham algum contato, as empresas, e aí eles acabaram caindo em investigação. Um chefe de um amigo meu, que tinha me indicado essa segunda empresa, ele acabou perdendo a cidadania. Ele estava com o passaporte já, ele foi intimado a devolver o passaporte italiano, porque a empresa a qual ele havia utilizado, ela tinha usado de recursos não próprios para conseguir ter a cidadania. Apesar de ele ter tudo, né, ele tem todos os direitos dele, ele não está na região que a minha família está, que eu já vou falar disso também um pouco, mas aí ele perdeu o passaporte. E aí eu falei, ferrou. E aí eu comecei a fazer pesquisas por conta própria pelo lado da minha ex-esposa, porque hoje eu sou divorciado, né? E aí eu comecei a procurar do lado da minha ex-esposa, porque o lado dela a documentação estaria um pouco mais fácil. Né? Que a gente procurou pelos bisas dela, que o pessoal tinha mais informação do que do lado da minha família. Do lado da minha família é de Ribeirão Preto, minha família é uma família de descendentes italianos de oleiros. Os italianos que chegaram no Brasil para fazer os tijolos, e muitos dos tijolos das usinas de cana-de-açúcar da região de Ribeirão Preto foram os meus avós e os meus tios que fizeram. Então, Bacana. isso aí é uma história bem bacana. Tanto que Ribeirão Preto tem um museu que o dono da Coca-Cola de Uberlândia, o senhor Biagi, ele é dono desse museu lá em Ribeirão Preto, que é o Museu da Cana, que fala sobre essa descendência italiana. E nesse museu tem fotos da minha família lá, porque minha família trabalhou para a família dele, porque a Nossa, família dele era dona da usina Santa Elisa. Então, os italianos tinham muita ligação naquela época lá, e ele também é um descendente de italiano também, então eles davam muito valor a isso. Eles davam trabalho para os descendentes italianos por serem da mesma geração, eu digo, né, serem todos italianos entre eles ali. Então aí eu peguei, comecei a ir mais forte então, atrás desse negócio de ver a minha possibilidade através da minha esposa, mas aí houve a ruptura, me separei, e aí eu falei, agora eu vou ter que ir atrás da minha. Foi quando eu comecei a investigar com meus primos e eu cheguei numa certidão de um irmão do meu avô. E aí nessa certidão foi que a gente eu comecei a conversar com uma outra empresa aqui também em São Paulo, que aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre, né, as empresas que estavam, vamos dizer assim, mais bem avaliadas no mercado. E aí uma pessoa nessa empresa conseguiu chegar que a minha família era da região do Trento. E aí foi quando ela me deu a notícia, meio que desanimou um pouco, falando que, olha, nessa região é a região do Império Austro-Húngaro. E se sua família sim. estiver nessa região, você automaticamente não vai ter direito, porque quem é dessa região não pode tirar a cidadania italiana. E aí foi quando eu conheci você, que eu estava exatamente nesse período, né? A dica já que eu estaria de repente indo para uma outra linha, porque eu não teria mais condição de fazer pela italiana. Eu até pedi para que você me ajudasse na época e você me disse, olha, se é isso mesmo, na região do Trento, e aí você me explicou um pouco mais, mas eu acho que depois você vai explanar um pouco mais tecnicamente sobre isso, não quero eu entrar nesse mérito aí com você. Ah, não, tranquilo. E, É, e mas aí, aqui a explicação, vou tentar dar uma explicação bem rápida para quem não sabe, para quem vai estar vendo a live, vai ver depois que sim, ela foi gravada, que foi exatamente essa questão de toda aquela região
devido às guerras. Até 1920, o reino da Itália ele brigava com a Áustria, né? E a partir desse momento que o Império Austro-Húngaro perdeu, isso foi passado ao Reino da Itália, que na época era um reino ainda, né? E exatamente isso. Quando as pessoas se tornaram italianas, por assim dizer, elas se tornaram italianas, mas não tinham direito à cidadania italiana. Eu não sei explicar direito o porquê de ter acontecido isso, já que isso se tornou um território italiano, mas essa região de Bolzano, Gorizia, Trento, todas essas regiões, elas acabaram, principalmente Trento, perdendo esse direito, né? Infelizmente, foi o seu caso, e como assim é o caso de várias pessoas, né, que tentam o reconhecimento da cidadania italiana e quando chegam no italiano descobrem que é de Trento, enfim. Teve a questão se não me engano, mais para o sul, teve uma questão muito forte entre 2000 e 2010, eles conseguiram, todas as pessoas que eram de 2000 a 2010 conseguiram fazer esse pedido, via judicial, toda a documentação para Roma, só que muitos estão parados, né? Até hoje não tiveram resposta a respeito disso. Então, infelizmente, foi até 2010. Depois disso, não tem mais o que ser feito, pelo menos não que eu tenha informação de alguma coisa. E os que estão até 2010, que conseguiram fazer esse pedido, estão aguardando. Então, foi exatamente isso, né? Quando você veio com essa questão de Trento, velho, pensei, infelizmente, não tem o que fazer. Mas foi quando você me procurou, a gente conversou a respeito sobre isso, sobre esse assunto, que eu consegui ver na sua parte da família o português, né? Que foi viável, né? Se quiser falar também um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do português, que você já sabia, né? Que tinha um português, eu acho que talvez você não esperasse que Não, tava... foi inesperado. Foi inesperado para mim que pela portuguesa seria mais fácil e mais viável do que a italiana, porque eu fiquei batendo muito tempo na italiana, e até fiquei vendo questão de valores e tal, e aí quando a gente conversou, você falou, meu, mas você tem a descendência portuguesa também nesse nome aqui, né? Eu falei, tenho. Você já foi atrás de ver? Eu falei, não. Falou assim, dá para fazer. E aí eu falei, tô, vamos embora. O objetivo é esse. O objetivo maior agora é, assim, ter a cidadania, no caso portuguesa, por uma questão da minha filha. Eu quero isso para o futuro dela, né? Ela quer também, ela fala isso também, então eu gostaria de proporcionar isso a ela. E se ela quiser ir embora um dia, se ela quiser estudar lá, os caminhos se abrem, tá? Os amigos que foram embora daqui para a Europa falam que quando você tem o passaporte europeu, as coisas se tornam mais fáceis quanto à questão de trabalho, quanto à questão até de você conseguir alugar uma casa ou um apartamento. Os estrangeiros que não têm a cidadania, que não são descendentes, né, que não têm a cidadania europeia, no caso, eles têm problemas e eles têm que pedir fiador, né? Tem uma amiga minha que mora na Alemanha que ela não tem a descendência e ela trabalha lá na nossa matriz lá, e ela falou que foi bem complicado. Ela teve que pedir para que 3 pessoas, 3 alemães, no caso, se responsabilizassem por ela. Se você tem a cidadania, você não tem esse problema, porque você tem o passaporte europeu, então eles já entendem que você é uma pessoa da União Europeia, então existe esse preconceito, vamos chamar assim, com quem não é da União Europeia, sim, principalmente na região da Alemanha, né? Nos outros países eu não sei te dizer muito, mas é para facilitar mesmo, é uma maneira de facilitar. Outra facilidade que eu vejo é que com a cidadania, né, você não precisa mais ter, por exemplo, o visto americano, você consegue ter um outro acesso para entrar nos Estados Unidos, né? Você tem acesso até mesmo a investir, até morar lá, dependendo do nível de investimento que você fizer lá. Então, isso é uma coisa bacana, que isso, né, tá no meu radar. Eu não sei se isso vai ser o meu futuro ou não, né, quando eu tiver um pouco mais velho, mas tá no radar de um estudo. Estou fazendo até esse estudo aí para ver, né, o quanto eu teria que entrar com investimento para ter direito a morar nos Estados Unidos, uma vez que você tem o passaporte europeu.
os caminhos são mais fáceis para que você consiga, sim, morar nos Estados Unidos se você quiser um dia, do que com o passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro é meio travado. Assim, é, 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 algumas pessoas não levam em consideração essa questão do reconhecimento de cidadania, que nem a italiana, que é a que com mais foco, e a portuguesa. Acabei entrando nessa parte da portuguesa, porque, na verdade, até conversei com você a respeito disso, a questão da documentação é a mesma, e às vezes é até menos coisas para menos documentos para serem pedidos. A questão é bem eu digo que é parecida pela questão de precisar de uma certidão de nascimento e tudo mais. A única coisa que muda é que eu costumo bater muito em cima do pessoal que às vezes pede errado essa certidão é, inteiro do teor, às vezes pede ela já apostilado, em breve relato, e a da certidão da nacionalidade portuguesa, ela é feita em forma reprográfica, que é aquela cópia do livro, enfim. E é que nem você disse mesmo. Infelizmente, o passaporte brasileiro, ele, ele é bem, como eu posso dizer, ele é bem limitado, essa questão de qualquer outro país. Não sei explicar o porquê que acontece isso com o passaporte brasileiro, mas foi como você disse, você foi já para fora e você constatou que a dificuldade é muito grande, né? Essa questão de ter um passaporte, só o passaporte brasileiro, e os benefícios que você tem com o passaporte europeu são gigantescos. A questão que você falou de benefício de morar, de estudar, com o passaporte europeu, você pode, você e sua família, para qualquer país da União Europeia, sem problema nenhum. Tem gente que brinca que é só o cara crachá, é só mostrar o passaporte ali, eles vão olhar que é você ali na foto, sua filha, enfim, e você tá dentro, porque você é cidadão europeu. É, são, Né? são vários benefícios que nos Estados Unidos que você falou, se eu não me engano, a questão, se eu não me engano, mais o valor de investimento nos Estados Unidos para você poder morar lá. No Brasil, se não me engano, seria uns 200 mil, para mais, 20 mil reais, eu acho. 200 mil dólares, 200 mil dólares, reais não. 2 mil Dólares, dólares para você entrar nos Estados Unidos como um investidor, tem os vistos específicos, né? Investidor nos Estados Unidos, e para você entrar com o passaporte europeu, se eu não me engano, é 50 mil dólares. Aí depende, mais ou menos isso. e depende até, acho que, da questão de em qual empreendimento você vai entrar. Às vezes esse valor vai variar, talvez até para menos. Exatamente. É exatamente isso que eu estava fazendo no meu estudo aí. Você tem desde ramo, você pode investir em hospitais, você pode investir em startups, você pode investir em empresas que tenham um capital de giro rápido, que eles chamam assim, e aí precisa avaliar o que é capital de giro rápido, mas é exatamente isso. A lei americana está falando sobre isso. Eu estou lendo um pouco sobre, exatamente, tem uma lei no Congresso que está em votação, ela está para ser votada pelos congressistas, ela está parada, vai fazer um ano por conta de pandemia, ela já era para ter sido votada já, que vai facilitar principalmente quem tem a cidadania portuguesa, que vai ser feito um acordo para quem tem a cidadania portuguesa, né, no caso, que vai ter algumas vantagens lá. Mas essas vantagens não estão claras no documento que eu li, pelo menos é um documento extenso, eu não consegui ler ele inteiro lá, preciso ler ele com calma num momento melhor aí, mas assim, é isso, assim, a cidadania ela vai dar a viabilidade de ter acesso a coisas que o nosso passaporte, enquanto brasileiros, não nos daria. Se você tem filho, você tem neto, você vai ter isso para os seus filhos, para os seus netos, e assim vai passando de geração em geração, para que todos eles tenham acesso e, quem sabe, terem um futuro fora do Brasil, se assim quiserem ter. Eu gostaria muito de poder ir embora do Brasil, é um plano que eu sempre tive, né? Sempre tive muita vontade, até uma grande amiga minha está assistindo aqui essa live aqui, a professora Fernanda de inglês,
ela tem a cidadania, Bacana. só que a cidadania dela é alemã, porque ela é filha de alemão. E a gente conversou já muito sobre isso daí já no passado em aulas também. Então, assim, é exatamente para isso, para que os filhos e os netos tenham acesso, né? E é nós, enquanto a gente tiver força, vamos dizer assim, saúde, se a gente conseguir ir para lá, a gente tem facilidades também, a gente não fica tão travado como se estivesse com o passaporte brasileiro, porque o passaporte brasileiro você entra numa condição de trabalho lá, em qualquer outro país, uma condição de trabalho onde você ganha menos, porque você não é um cidadão e você acaba burlando algumas coisas e até mesmo dependendo do emprego que você vai ter lá fora, eles vão te ver com outros olhos. Existe sim um preconceito. Uma vez que você tem o passaporte europeu, não, isso já não acontece mais. Existe uma abertura de portas aí, vamos dizer assim, que abrem-se portas que até então não se abriria. Então é bem legal, assim. A ideia é essa. A ideia é que o passaporte, quando tiver em mãos, a gente consiga fazer de uma forma que o futuro da próxima geração da minha família consiga ficar melhor aí, quem sabe consiga ter uma vida lá fora, se assim quiser, que nem minha filha falou que quer. Minha filha quer estudar na Alemanha, né, porque eu sou vidrado, eu sou apaixonado pela Alemanha, ela quer ir para Regensburg um dia estudar lá. Se ela fosse estudar lá não tendo passaporte, ela pagaria uma taxa por não ser da União Europeia pesada, bem pesada. Eu não sei te dizer agora o valor aqui para, né, poder publicar aqui para que as pessoas tenham uma ideia, mas ela, sendo uma cidadã europeia, ela vai pagar um quinto do valor que pagaria. Um quinto. Isso é o que um amigo meu já foi verificar lá e já falou para mim, vai pagar um quinto do valor aí. Porque ela não vai pagar uma série de coisas aqui, o governo alemão vai dar subsídio por ela ser da União Europeia. Então, ótimo, excelente. É o caminho. Para quem não é rico, é o caminho. Eu tenho mais ou menos uns valores relacionados a Portugal. Eu acompanhei um pouco, pesquisei a respeito dessa questão até de universidade, se não me engano, a Universidade de Coimbra, posso estar errado, foi Lisboa, alguma coisa assim. E é passado por um cidadão estrangeiro europeu, vamos dizer assim. Ele paga, em média, por ano, 7.000, 7.500 euros por ano para estudar na universidade. Já um cidadão europeu, passaporte europeu, enfim, ele paga 1.500, 1.200 euros por ano. Então você já vê que, infelizmente, a diferença é gritante, da forma que você falou. Ir para fora, por exemplo, sua filha fosse com o seu passaporte brasileiro, ela já teria que ter um valor, vamos dizer assim, razoável, né? Porque, infelizmente, quando a gente sai daqui e vai para lá, a gente já tem que começar convertendo, né? É, Porque a moeda também, infelizmente, é muito desvalorizada. é. Já como cidadã europeia, mesmo que você saia daqui para converta esse valor, você sabe que é que nem você falou, tipo, é um quinto do, do, do montante que você vai ter que gastar. Então você já tem um outro pensamento, né? Tipo, é muito mais É, viável, né? Muito mais fácil, por assim dizer, de ir para é. fora. E sei lá, acho que eu costumo falar para as pessoas que quando você prioriza essas coisas, é um dos motivos de eu ter convidado você para essa live, é exatamente para as pessoas entenderem que uma pessoa que está fazendo o processo, você ainda está nesse processo, como eu passei para vocês, já está com todas, já foi pedido todas as documentações do Brasil, já tem todas elas, é, que agora a gente está aguardando só o envio da certidão portuguesa, né? É. Ela, em breve está chegando. E eu acho que com certeza vai facilitar muito após esse pedido de nacionalidade, né, portuguesa, para você e para sua família vai ser excepcional. Você já falou aqui para as pessoas que já têm esse sonho, esse desejo de sair, e eu acho que vai ser, creio que vai ser em breve. Até se o seu Uhum. projeto é esse, em breve você vai tá indo para onde? Alemanha, enfim, sua filha estudar. É. Queria perguntar para você uma coisa que eu acho que é importante falar se você
tá achando demorado essa questão das buscas, desde quando a gente conversou a primeira vez. Eu acho que é importante falar isso, porque algumas pessoas acham que vai demorar anos para... Igual eu já conheci pessoas que demoraram mais de 2 anos para conseguir toda essa certidão. Se você puder falar um pouco a respeito disso. A minha foi até surpresa, assim, né? Primeiro que a gente focou na italiana, depois mudamos para portuguesa, porque a portuguesa estava mais na mão e a italiana se caiu por terra por conta da região do Trento, que a gente já falou aqui. Então foi mais uma surpresa, né? As certidões pro lado da minha família, então, do lado da portuguesa, eu achei até que foi rápido aqui no Brasil. Você conseguiu fazer um trabalho legal, foi rápido até. E agora você me surpreendeu também com a de Portugal, que você achou até a cidade lá e até me passou, até olhei no mapa, mostrei até para minha mãe aqui, né? Porque ela que é a descendente, no caso, ela que é a neta dos portugueses aqui. Então, assim, foi rápido o processo. Realmente, eu tive amigos meus que já demoraram mais tempo. Teve amigos que demoraram quase 3 anos aí, teve amigos que conseguiram também a cidadania italiana, no caso, não portuguesa, e demoraram quase 3 anos por conta de documentação, por conta de assinatura do livro no Porto de Santos, que quando chegou o migrante, ele não assinou o livro de entrada no Brasil. E aí tiveram que buscar uma forma de provar que esse migrante realmente ele entrou no Brasil e que ele era realmente, né, um migrante que tinha essa ligação com a pessoa que estava solicitando. Então, por isso demorou um pouco mais. Então, assim, o que eu acho, tá? Eu acho que vai demorar de acordo com a história da sua família, de acordo com aquilo que foi feito lá atrás, lá. Porque antigamente lá atrás era uma meleca, né? O cara olhava para você, a minha família é italiana, o nome é Piseco. Só que se você for ver, na minha família tem Piseco, Piseco, Pacheco e Picheco. Eu sou o Picheco da história. Rodrigo Picheco. Minha mãe é o Picheco. Então, assim, se Nossa. fosse ter que ratificar todas essas certidões, né, por todos esses sobrenomes aí, nossa, dá um trabalhão, eu acredito, né? Então tem esse problema também. Então, vai depender muito da história da família, vai depender muito de como se deu a entrada da família aqui. Teve amigos meus que já viram já que foi super rápido, em menos de um ano conseguiram todas as certidões, porque estava tudo muito bem alinhado, desde a entrada do migrante aqui até a cidade que foi, aonde moraram, né, qual era o cartório, todo mundo sabia, a família teve o cuidado de guardar os documentos. A minha família não guardou documento nenhum. Importante. Minha família não guardou documento nenhum ao longo do tempo, né? Jogaram todos os documentos fora, o pessoal ia morrendo e jogando fora o documento. Então isso acabou atrapalhando até a minha pesquisa no início com aquelas outras duas empresas que eu falei que deu errado, que deu ruim, né? Então atrapalhou bastante ali aquelas pesquisas lá com eles lá. E aí, Você até tem uma... Perdão, pode falar. assim, se a família tiver isso guardado, tiver isso na mão, ótimo, vai ser muito mais fácil, creio eu. Agora, se não tiver guardado, vai ser uma pesquisa, e aí a pesquisa vai depender do que a pessoa vai encontrar pela frente, que aí, no caso, o pesquisador é você aí, que é especialista aí, que pode dizer melhor que todos nós aí, o que você já se deparou como dificuldade ou não, aí o tempo que você já tomou com isso ou não, né? Ah, já tomei tempo por conta disso, né? Foi um problema, ou tomei menos tempo porque realmente a família tinha documentação, sabia o cartório, sabia a cidade. Minha família é da região de Ribeirão Preto, mas eles migraram de cidade para cidade, naquela área de Ribeirão Preto lá. Eles moraram em Pradópolis, moraram em Dumont, moraram em Sertãozinho, moraram em Pontal. Então, assim, são várias cidades que você tem que ficar buscando isso toma tempo, né? Mas você pode falar melhor que eu, com mais propriedade aí. Ah, sim. Porque na verdade eu acho que você falou um ponto muito importante, que é a questão do depende, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, é, cada, cada processo de cidadania, seja italiano, no seu caso que está sendo a portuguesa, cada processo tem o seu ponto-chave, né? No seu caso, eu ainda achei bem legal, porque por mais que não tenha sido, como se disse, as pessoas jogaram fora os documentos, que eu acho que isso é até um ponto-chave para falar para as pessoas, que se você tiver a chance de conversar com alguém mais velho, é, tipo, fala para essa pessoa realmente não jogar fora, não se desfazer, caso que a pessoa venha a falecer. Porque acontecia bastante isso, acontece bastante isso, né? A pessoa faleceu, pega um documento, que eu acho que é uma coisa super importante, que é o documento daquela pessoa, e às vezes se desfaz como se fosse, sei lá, tipo uma folha de caderno que você escreveu errado, arrancou e jogou no lixo, sabe?
Então, eu acho que tem que ter um cuidado super importante com o documento. Eu que trabalho com isso, acho até estranho, realmente, as pessoas jogarem fora a documentação. Apesar que eu não posso falar muito, porque eu tenho a minha ascendência na parte do meu pai é toda italiana. Só longe que tem uma inglesa, escocesa, mas a maioria é italiana. E no meu caso também foi um pouco complicado, porque as pessoas realmente também jogaram fora, sei lá o que fizeram com a documentação. É, eu só consegui uma boa parte da documentação exatamente porque meu tio, há muito tempo atrás, tentou fazer o processo via consulado, só que ele juntou uma parte só da documentação, juntou tudo, enfim. Mas exatamente o que você falou. Se as pessoas tiverem um cuidado e guardar a documentação, tiver informação, eu acho que isso vai ser importantíssimo para que o processo seja o mais rápido possível. Né? Agora, assim, o meu processo em específico, ele está na fase de receber, então, a certidão de Portugal, que você já solicitou lá, né? Sim. A gente está esperando ele chegar aqui. Chegando aqui, quais são as próximas etapas a serem cumpridas para que eu dê entrada? É isso que eu queria te perguntar. A gente já falou, mas vamos deixar para o pessoal saber. Ah, sim. Então, a questão da, da cidadania portuguesa, ela muda só um pouquinho em relação à italiana, mas toda a parte de apostilamento, essas coisas é a mesma, né? Você tem que fazer um apostilamento, uma coisa que não é necessária é a tradução, né? Pelo simples fato de já ser língua portuguesa, né? E muda uma outra coisa pela questão de ter que ter um comprovante de, de estudo, no caso, ou o certificado de escolaridade, é, seja no ensino médio, se a pessoa só tem ensino médio, ou uma graduação, um mestrado, que na verdade a pessoa tiver de mais alto, né? Questão de estudo. Isso também é apostilado. Então isso muda um pouco em relação à cidadania italiana. Mas é porque a lei portuguesa é uma lei que muda até com uma certa frequência, né? Esse ano, o que passou agora, no final desse ano, saiu a questão da lei, né? Que ajudou que está ajudando os netos de portugueses a, a conseguir um reconhecimento de uma forma mais simples, vamos dizer assim. Antigamente era pedido um comprovante de vínculo com o país. A pessoa tinha que ser há mais de 5 anos. É, Aí eu não sei dizer ao certo como é que eles chamam, se é tipo como se fosse um sócio de uma casa portuguesa, que você teria que frequentar há mais de 5 anos registrado, ou idas frequentes comprovadas a Portugal. Isso, de certa forma, barrou muitos processos de nacionalidade portuguesa, porque você parar para pensar, como algumas pessoas iam comprovar isso, algumas pessoas é igual a italiana, muitas pessoas têm ascendência, têm italiano na família, mas não frequentam, sei lá, uma casa italiana, não vão para a Itália com frequência. Mas eu acho que agora a questão do seu processo é exatamente isso. Aí tem um C, se eu não me engano, que é a ficha que tem que preencher. Normalmente se preenche ela mesmo no cartório e registra ela apostilando, tudo bonitinho, porque também é necessário para o pedido. E aí, se for verificado toda a sua documentação, que ela está correta em relação a nomes, datas, tudo isso, e com o apostilamento sendo feito depois, o próximo passo é dar entrada. Aí, seja por consulado, ou até mesmo empresas de consultoria que fazem, né? Algumas empresas pegam toda essa documentação e entregam direto em Portugal, o que ajuda bastante, né? Às vezes as pessoas de consultoria, eles têm exatamente o lugar correto para ser entregue. Por mais que, se eu não me engano, para netos é entregue na mesma cidade, seja pelo consulado ou por consultoria. Mas eu não gosto de palpitar sobre isso porque não é
vamos dizer assim, minha alçada, né? Eu costumo dizer que eu sou um buscador de documentos, por reconhecimento. Na verdade, você tinha até comentado, eu não sei direito como você vai fazer, você tinha comentado comigo que talvez fosse fazer com o pessoal de consultoria, não sei se vai fazer pelo consular. Se você quiser também falar sobre isso, não sei. Tem uma empresa que fez para o meu ex-gerente, que ele conseguiu a cidadania portuguesa, e eu comentei com ele assim que eu dei entrada, né, nas buscas com você, né, por onde que ele conseguiu, por onde que ele fez com a família dele inteira, que foi os tios todos, ele tem 3 tios, os tios conseguiram, o pai dele conseguiu então, e consequentemente ele agora, e agora os filhos e a esposa dele. Então, eu perguntei para ele, ele falou assim, ó, foi com essa empresa, ele me deu o nome de uma empresa, eu tenho lá então esse contato da empresa então, e essa empresa, eles estão esperando só a documentação do nosso lado, né, ficar pronta aqui, que é o contrato que a gente fez aqui, de busca da documentação, para que eu apresente a documentação lá para eles lá, e aí eles vão dar encaminhamento por lá. Uma coisa que é interessante é que, assim, eu estou na última linha de permissão de descendência para conseguir pegar a cidadania portuguesa, que é pela minha mãe. Então, minha mãe é, no caso, a neta, então ela é a última a conseguir pegar. Minha mãe é viva, graças a Deus, mas se ela viesse a faltar, eu já não conseguiria pegar a cidadania portuguesa. Então, assim, eu tenho que dar entrada nisso enquanto minha mãe estiver viva. Se ela vier a falecer, é bom Sim, falar sobre isso, porque é um detalhe, né, que é um sim, detalhe sim. da regra, né, eu não tenho mais esse direito, eu vou perder esse direito automaticamente. Então, é assim, estamos esperando chegar a documentação para me dar entrada nessa empresa, essa empresa que vai cuidar de tudo isso já para mim dali para frente ali. Ah, sim. É, bom, eu acho eu acho que até a melhor forma ter alguém que vai passar para você exatamente quais são os processos depois de toda a documentação reunida, essa questão de apostilamento, que eles vão dar entrada, acho que da melhor forma possível, e eu acho que da forma mais rápida, vamos dizer assim, né? Bom, eu não sei se, acho que eu já falei, perguntei acho que tudo, você passou bastante informação bacana pro pessoal, ainda mais você que já foi para a Alemanha, já foi para fora, sabe bem como é. Bom, acho que é isso. Eu espero não vou me alongar mais, acho que para não te atrapalhar também. Não, tranquilo, gente. É Eu um só prazer queria, poder colaborar só aqui. queria, só queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite e Obrigado. passar bastante informação bacana para o pessoal que está vendo. Sei lá, às vezes alguém está assistindo ainda não começou uma pesquisa para fazer se o processo seja ele cidadania italiana, portuguesa, enfim. Eu acho que é das pessoas verem que não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum bicho de 7 cabeças, né? Se você tiver, por sua prioridade, igual está sendo para vocês, por uma prioridade, eu acho que vai ser super válido. E como eu também já disse, a gente comentou aqui, os benefícios são imensos, né? Então, mais uma vez, Rodrigo, queria agradecer. Muito obrigado. E estamos esperando a documentação portuguesa Legal, chegar para a gente legal, conseguir. verdade. Realmente, aí você conseguiu o quanto antes. Sua nacionalidade portuguesa. É isso aí. Eu que quero agradecer a todos aí que tomaram tempo aí para poder assistir essa live aqui. Espero poder ter contribuído de alguma forma com as pessoas aí, como você disse aí. Estou à disposição. Se alguém quiser alguma outra informação, meu contato fica aí através de você aí. E aí, estou à Assim, disposição, gente. Eu agradeço, tá bem? Um bom muito ano a obrigado. todos, tá? Um feliz ano novo aí, um ano melhor do que o ano passado, que foi um ano caótico devido à pandemia. Que essa vacina venha e que a gente consiga seguir as nossas vidas de uma forma mais tranquila, né? Ah, já vamos ver. Acho que o começo do ano já vai mudar um pouco. Que seja também um ano maravilhoso para todos nós, né? É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma Falou, vez. gente. Obrigado. Boa noite a todos, tá? Obrigado, viu? Eu Tchau, que tchau. agradeço. Tchau, tchau. Bom, acho que foi isso, pessoal. Espero ter esclarecido para muitas pessoas aí a respeito de como é uma, um processo dessa pesquisa e busca de certidões. Foi até legal porque a gente falou sobre uma outra parte que não é, vamos dizer assim,
o meu foco, como eu sempre falo no começo das minhas lives, que eu sou um buscador de documentos por reconhecimento de cidadania italiana. Mas no caso do Rodrigo tá sendo bem bacana, porque eu gosto de dizer que acaba entrando em outro meio que também é super interessante e super bacana de fazer pesquisa, que, como eu disse, e o Rodrigo também comentou, são é praticamente o mesmo caminho, vamos dizer assim, de pesquisas e buscas, né? Como eu disse, a questão de ser uma certidão reprográfica e não uma certidão inteiro teor, de certa forma não vai mudar nada em relação às buscas e pesquisas. O caminho é o mesmo. A única coisa que muda é quando você chegar para o cartório, vai ser pedido dessa forma reprográfica. Então, acho que foi isso. Foi bem bacana falar sobre benefícios, sobre essas coisas que o Rodrigo comentou também. E acho que é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Boa noite para todo mundo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.